Vamos orar? Pai amado, lhe agradecemos infinitamente. Eu creio, meu Pai, que foi necessário apresentar nessa noite essas coisas para que sua igreja esteja preparada. Pois eu repreendo tudo e qualquer espírito de incredulidade que tenta se levantar na mente daqueles cujo Senhor marcou para serem escolhidos para essa geração. Senhor, conduze-me a falar com propriedade acerca do livro de Apocalipse, acerca da sua palavra. Eu me coloco perante o Rei a ser instruído e empresto, pois, a minha boca ao seu Espírito para apenas reproduzir o som do seu chofar, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 em adiante. Disse o apóstolo João, o discípulo amado, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Já vou estar falando mais à frente sobre a revelação dos 7 espíritos que estão diante do trono do Senhor. Quem são eles? Existe 7 espíritos que pertencem ao Senhor? Aí está a palavra do Senhor nos fala em Apocalipse, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do Senhor e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, na próxima semana nós iremos iniciar o estudo às 7 igrejas da Ásia. Muito, muito importante. Mas existem certas coisas que são muito importantes sublinhar, que o Espírito Santo ministrou para poder apresentar, para justamente entender os propósitos dessas cartas, que foram escritos, pelo apóstolo Paulo, para justamente instruir essas 7 igrejas. Quem são elas? Nós vamos responder antes de estudar o seu conteúdo, o porquê dessas 7 cartas. Então, o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite? Assim diz o Senhor dos exércitos para a sua igreja, a sua noiva. Por acaso, a visão e a revelação que João recebeu quando foi arrebatado não começaria pela noiva a ensinar a noiva como deve se comportar nos últimos dias? O início de Apocalipse, ele trata, meus amados, em instruir as igrejas cristãs da época da Ásia. Agora, instruir a quem? A quem eram destinadas essas 7 cartas da igreja da Ásia? Quem eram as 7 igrejas?
não seria ela a noiva de Cristo? Com certeza. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Qual seria o sentido? Iniciar uma visão ou iniciar uma revelação por intermédio de uma visão e trazer ao homem o conhecimento dessa revelação, sendo que os princípios para o homem não foram introduzidos. Para ser claro, para que o homem quer entender a revelação dos fatos que irão acontecer no fim dos tempos, sendo que não se interessa conhecer os princípios da palavra? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. O que faria ter sentido a revelação do Apocalipse para todos vós, se não é, em primeiro lugar, para os meus escolhidos? A revelação do Apocalipse, e isso que o Senhor está nos explicando, é, em primeiro lugar, para os escolhidos do Senhor. Pois, ao começar o livro de Apocalipse, assim diz o Senhor, eu não trago a revelação para os teólogos. Eu não trago a revelação para os estudiosos e escribas da lei, doutores ou fariseus desse século. Eu trago a revelação primeiro para a minha noiva. Pois o Senhor, meus amados, Ele, usando o apóstolo João, deu instrução a 7 igrejas da Ásia, que era a igreja da noiva, deu-lhe instrução, deu-lhe princípios como se comportar nos fins dos tempos. As igrejas da Ásia Menor foram consideradas a noiva de Cristo. E sendo a noiva, ela tem um pouquinho de cada dessas igrejas. Por isso que quando nós estudaremos as 7 cartas, entenderemos que a noiva de Cristo, ela tem dessas 7 igrejas. A noiva que o Senhor quer encontrar. Corrigiu algumas, elogiou outras, mas na sua globalidade, o Senhor tratou 7 igrejas cujo tinha anjos sobre elas. Anjos eram mensageiros, mas também eram líderes, pessoas levantados para se liderar, orientar, segundo aquilo que o Espírito Santo os instruía, para se liderar uma igreja. Para que se inicie a explicação da revelação do livro de Apocalipse, assim diz o Senhor, é necessário a noiva se assentar. É necessário a noiva ouvir. É necessário a noiva aprender como ela deve se comportar no fim dos tempos. De que forma ela deve avaliar o fim dos tempos. De que forma a noiva deve se separar no fim dos tempos. E de que forma a noiva deve se preparar para o fim dos tempos. Nada mais propício
do que estudarmos o livro do Apocalipse, na hora em que o Senhor nos deu a ler Apocalipse e a estudar Apocalipse. Não tens ouvidos rumores de guerra nesses momentos? Com aquilo que a Rússia está fazendo? E tomando forma a aliança entre Gog e Magog, já palpável, já presente. Não tens ouvidos rumores de fome, pandemias, Covid-19? Pois o Senhor sabe o porquê temos recebido e estamos recebendo hoje as revelações do Apocalipse, que é tremendo, meus amados. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para trazer uma profecia ou uma revelação, é necessário que ela tenha base e argumento para quem servirá, para quem serve. É muito fácil, diz o Senhor, é muito fácil pastores dessa geração, teólogos dessa geração, estudar a história, estudar o contexto e trazer ao entendimento pessoal do que achou e do que entendeu. Mas, para que serve a direção de uma profecia, se não é para endireitar caminhos tortuosos daquele que eu escolhi para a salvação? Para que serve uma profecia, se não é para chamar o povo que pela profecia será salvo? Para que serve a profecia, se não é para profetizar para os meus? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pois toda profecia tem uma oportunidade que leve muito ao arrependimento e que deve conduzir muitos para o arrependimento. Toda profecia tem a intenção de mostrar o certo do errado. Toda profecia tem uma intenção de mostrar o aparente do verdadeiro. Toda profecia deve revelar a palavra do Senhor. Pois assim diz o Senhor e continua dizendo para a sua igreja, amados: por isso, filhos meus, que escolhi profetas para falar das profecias. E eu levantei homens ungidos e consagrados, sacerdotes tementes, que decidiram sacrificar os seus interesses e os seus maiores interesses a favor de viver pela fé. E deixarem esses profetas mantos sacerdotais e vestes reais para me seguir como plebeu. Colocar sapatilhas de couro e saco de estopa e andar pela cidade a profetizar. E eu escolhi homens de linhagens real, que abandonaram palácios para viver no deserto e conduzir multidões. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E estou a levantar profetas, porque no livre arbítrio, na livre decisão de escolha, o homem
é limitado. O homem é limitado, seja a limitação intelectual ou o dom espiritual, há uma limitação. O homem não teve oportunidade de ser capacitado 100%. Por quê? Porque o homem é limitado. Inclusive, sendo o homem limitado, assim diz o Senhor, já se acha Deus. E se coloca na posição de se assentar na Assembleia dos Elohims e dizer, eu também sou um Elohim. Pois em verdade eu vos digo, só quem se assenta na Assembleia dos Santos são os santos, mas não aqueles que querem ser santos, mas não é santo. Em outras palavras, para aqueles que querem ouvir o espiritual, devem viver o sobrenatural. E quem não deseja viver o sobrenatural, mas quer viver o espiritual, esse vive pela carne e carnal é. Pois o santo, ele não se mistura com o profano. E o impuro não se mistura com o santo. Por quê? Porque há uma separação e a revelação não é para o mundo. A revelação, assim diz o Senhor, ela não é para causar pânico. E não é para causar tristeza, ou muito menos sentimentos de alegria. A revelação é para separação. Pois eu trago a revelação e separo o que é bom do que é ruim. E da separação, os que foram separados, eu irei ensiná-los, assim diz o Senhor. E para trazer todo um contexto de um livro para ensinar a respeito da revelação do fim dos tempos, eu vou separar as minhas igrejas e vou dizer, tu deves provar a prova dos falsos profetas. Para outros diria, não sejam mornos, porque deve se aquecer. E a outra diria, preparem as suas lamparinhas com azeite. Procura dar graças e glória. Outros diriam, avaliem as escrituras. Procurem a não tolerar a falsa profetisa, mesmo que seja perseguida. Perseveres, pois, e seja posto firme. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Amados filhos, o amor se estende para quem ama. E quem ama, entende do amor. Então, eu reunirei dos quatro cantos os meus filhos, os meus ungidos, aqueles que professam o meu nome. Reunirei um exército. Aproximam-se e junta-se um povo santo, porque o Espírito Santo fala para a sua noiva. Saibam que a igreja tem os seus anjos escolhidos, pois muitos não se prostraram nos dias de hoje perante o sistema de Baal. E há muitos anjos espalhados pela terra. Porque assim Paulo retrata no início e disse aos anjos
das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 a 8. Olha o que João escreve. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam dado glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, assim diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso está no livro do Apocalipse. João usado, tomado pelos lábios do Senhor a profetizar e colocar aquilo que ouviu do Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. A palavra de Deus exalta aqui o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. João, profeta do Senhor, emprestou a sua boca para que o Senhor possa usá-la. E aqui nós podemos ver que o nome de Jesus Cristo foi exaltado, porque obviamente o Senhor quis. O seu nome, o nome do Senhor foi glorificado, pois assim diz o Senhor. E o Senhor o considera como o princípio, falando de Yeshua, e considera o próprio Jesus Cristo como sendo o fim, o início e o fim, o Alfa, o Ômega, o mesmo ontem e o mesmo hoje e para todo sempre. O Verbo sempre esteve entre nós. E o Verbo se fez carne. E por causa do seu sangue, a morte e o sacrifício deu a oportunidade ao homem o direito da salvação e também da vida eterna. Glória a Deus. Então, meus queridos, João, ele dá testemunho de todas as coisas. João, ele caminhou junto com Jesus Cristo e seu ministério. E inclusive João presenciou os milagres, os prodígios e as maravilhas. João ouviu os conselhos e também as exortações. João foi direcionado, João foi amado, João foi ouvido e João foi exortado. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o pai que não exorta o seu filho? E qual é o filho que não está atento a ouvir os direcionamentos do seu pai? Pois a criação de hoje é uma criação rebelde, assim diz o Senhor. Uma geração que não se submete aos comandos de um pai e de uma mãe. E pior, os pais estão fazendo dos seus filhos filhos da perdição, porque os princípios bíblicos não são aplicados dentro dos lares e as crianças não são ensinadas e conduzidas a ler as Escrituras. Pois, em verdade,
Em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, quando muitos dizem, o avivamento está chegando, eu vos digo, o amor de muitos já se esfriou. As casas e lares não respeitam a minha palavra e não permitam a minha entrada. Assim nos diz o nosso Deus Todo-Poderoso. Continuamos. Apocalipse 1:9. Disse: eu, João, irmão e companheiros de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Por acaso, muitos se lamentam e sofrem porque perderam pai e mãe, porque perderam empregos, porque perderam a saúde, porque perderam a dignidade, ou talvez porque perderam a honra. Por acaso, não tiraram tudo de João quando o lançaram num tacho de óleo quente? Não tiraram tudo de João quando o lançaram num tacho de óleo quente? Não sabia disso? Que João foi lançado num tacho de óleo quente? Pois em verdade vos digo, que quando João saiu do tacho do óleo quente, esse diz, me tiraram tudo. Não tiraram tudo também de mim? Assim diz o Senhor. Não despojaram as minhas vestes e não as lançaram para serem sorteados entre ladrões? Entre homicídios que diziam guardar a lei, mas não passavam de pecadores e zombadores da graça eterna? Não fizeram para mim uma coroa e não me colocaram em humilhação? Pois em verdade, eu vos digo que o pano que colocaram sobre minha cintura não conseguiu tampar a minha vergonha. Houve humilhação da nudez. Em verdade vos digo, a coroa que fizeram para mim não foi agradável como os chapéus que se usam e abaixam a cabeça para pedir dinheiro, como os pastores de hoje em dia. Aqueles que usam grandes chapéus, túnicas e aqueles que têm mantos de linho fino. Pois tiraram o meu manto e me expus à vergonha. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, se estarem atentos o que é o sofrimento, então irão parar de lamentar, porque sequer estão compreendendo o sofrimento de Jó, quanto mais os dias da aflição, quando assim eu fui entregue no Getsemane. Alguns dizem que sofre perseguição. Outros dizem que falta alimento, outros dizem que falta a prata ou falta o ouro, mas na realidade falta a minha presença, porque os seus corações estão cheios de murmuração, porque o homem se inclinou a murmurar. Então assim diz o Senhor dos Exércitos, entre
todos os mártires, entre todos aqueles que foram perseguidos e que estiveram antes de João, também esses sofreram, como assim eu também sofri. Então, quando estiverem a passar pelo sofrimento, dai glória ao Senhor. Dai glória a Deus. Dai glória a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Porque é no sofrimento que deves te fortalecer. Porque é no sofrimento que deves agradecer. Continuamos. Apocalipse 1:9 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. João fez parte do reino. João cumpriu com sua missão, com seu chamado de ser auxiliador. Por acaso, se João estiver nos dias de hoje, ele não falaria como diz aos seus discípulos? Eu também estive com vocês. Ele não falaria como ele escreveu às igrejas da Ásia, dizendo que também passou pelo sofrimento e estava plantado no reino da justiça? Pois a tendência do homem dessa geração, assim nos diz o Senhor, o problema dos homens dessa geração é se esquecer dos feitos dos apóstolos, e se esquecer dos feitos dos profetas, e se esquecer dos meus feitos, assim diz o Senhor, pois as igrejas, os monumentos, serão apenas para contar a história. E a minha palavra está sendo empoeirada em muitas gavetas ou em muitas casas a fim de apenas enfeitar como objetos decorativos na época antiga. Objetos decorativos da época antiga, desculpa. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, que a ignorância tomará conta dessa geração. É uma geração de dura serviço, que será julgado pela dureza do seu próprio coração. É uma geração que se corrompeu e que há de se corromper muito mais, porque aquele que não entende jamais irá compreender essas palavras que eu vos digo agora. Vós estão vivendo os dias de Noé. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Apocalipse 1:10 diz a palavra do Senhor. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Pois assim diz o Senhor para nós. João, ele teve uma experiência e ele ouviu por detrás dele uma voz forte como de trombeta. E eu o levei à ilha de Patmos. E eu o levei à separação. E eu o levei para a intimidade. E eu o levei para o particular. E eu o levei para a intimidade no qual João estava preparado para desenvolver comigo. Porque João já não tinha mais a mente voltada para as coisas do mundo.
João já não tinha mais o seu coração inclinado para as coisas da terra. João foi fiel, guardando a fé e foi disposto a morrer por causa do meu nome. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, observei o amor no coração de João. Observei a fé no coração de João. Observei a intenção no coração de João. Observei a força de vontade, a determinação, a perseverança e a esperança no coração de João. Então, por ser o discípulo amado, este não desistia de me procurar. Que lindo! Então, assim diz o Senhor. E eu dava tudo o que precisava para João. Porque mesmo eu estando perto, João estava procurando. Ele encontrou o tesouro, mas procurava a procurar mesmo tendo o tesouro. Ele queria extrair as pérolas, ele queria a intimidade, ele queria o sobrenatural, ele queria o profundo e ele nunca se contentou. João, por muitas das vezes, foi freado. João, por muitas das vezes, foi barrado. João, por muitas das vezes, teve que esperar, porque assim, se deixasse, quando Tiago o observava, ele dizia: eu quero também o que meu irmão quer. Então, ambos combinavam, você pode ficar do lado menor, do lado esquerdo, e eu fico do lado direito. Lembra dessa passagem na Bíblia? O que o Senhor está nos confirmando daquilo o que havia no coração, tanto do João como do seu irmão Tiago. Tremendo, né, gente? João, assim diz o Senhor, ousou a questionar. Porém, João se submeteu e foi humilde. Quando se sentia coagido, ele procurava proteção. Quando se sentia com medo, ele buscava auxílio. Quando tinha fome, buscava de comer. Quando tinha frio, buscava se aquecer. João não procurava os cobertores, ou muito menos estar perto da fogueira no deserto. João procurava o peito, assim diz o Senhor, o seio de Abraão no frio. A desculpa de João era o frio do deserto, porque durante o calor, cada um se separava porque fazia muito calor e debaixo da sombra, cada um estava. Mas durante a noite, ou se agrupar, aquece todo o grupo. E João fazia questão de se aproximar com desculpa do frio. O discípulo do amor. Aonde o acharemos? Assim diz o Senhor. Assim como a mulher graciosa, aonde a acharemos? Por acaso, o preço dessa mulher não vale mais do que os rubis? Do que as pedras preciosas? Pois em verdade vos digo, um discípulo como João é comparado como uma mulher graciosa, como uma mulher virtuosa.
uma mulher cheia de graça, que nem as joias, nem os rubis, nem os diamantes, nem as pedras mais preciosas é capaz de estimar o seu valor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Que lindo, né, gente? Que privilégio de recebermos aquilo que o Senhor está nos dando, meus amados. Como é bonito, como quando somos instruídos e quando nos ouvimos a voz do Senhor. E assim falamos aquilo que ouvimos por parte do Eterno. Privilegiados sois vós. Já sei o quanto sou privilegiado, meus amados, mas essa é a igreja da Online World Church. Vamos orar? Pai amado, obrigado por essas lindas, tremendas palavras, cujo Senhor tem nos instruído nessa noite. Apenas dizemos, eis-nos aqui, Senhor, pois queremos aprender mais acerca desse livro tão complexo e indecifrável para aqueles cujos não tem um revelador para se decifrar as enigmas, as visões e os mistérios que o seu livro contém. Mas obrigado, Senhor, porque seu Espírito está entre nós. Muito obrigado por esse grande privilégio de estarmos em sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.